Antes de mais nada, eu quero falar sobre uma pesquisa. E vocês vão entender, eu não estou louco, vocês vão entender por que eu vou falar dessa pesquisa. Eu li uma pesquisa que foram feitas em 12 países, que diz que 95% das pessoas têm a tendência de replicar ou repetir o ambiente em que viveram, ou que foram treinadas, ou da família da onde vieram. Por exemplo, quem aqui tem pai divorciado? Levanta a mão. Quem os pais se divorciaram aqui? Você sabia que a pesquisa diz que você vai se divorciar também? Pois é. É o que a pesquisa diz, não a palavra de Deus. Quem aqui já adulterou? Estou brincando, não, essa pergunta eu não vou fazer. Quem aqui veio de uma família pobre? Jesus! A igreja inteira veio de uma família pobre. Você sabia que a tendência, o que a pesquisa diz, que é 95% de chance de você fracassar financeiramente, é de 95%, ou seja, você vai ser pobre, segundo a pesquisa? Alguém aqui já sofreu algum tipo de violência física ou verbal no passado? Ou vivia num ambiente ácido dentro de casa? A probabilidade de você se tornar uma mãe, um pai, um marido, uma esposa agressiva é de 95%. E presta atenção, isso não é uma pesquisa que foi feita aleatoriamente. Essa pesquisa é real. É verdadeira. Realmente, 95% das pessoas replicam. A gente é um espelho do que a gente viveu. E só Jesus consegue quebrar esse paradigma. Só Ele consegue parar esse problema. De novo, isso é o que a pesquisa diz, não o que a palavra de Deus diz. Por isso que hoje a igreja não pode se adaptar para agradar o mundo. Nós somos chamados para sair do mundo, para ser diferente do mundo, porque é esse tipo de informação que o mundo tem para te dar. É esse tipo de ambiente que o mundo oferece. Tudo parece rosas, maravilha e oba-oba, mas a realidade ela é triste. Sabe, quem nunca aqui viveu num passado distante de Jesus, e às vezes você vinha do final de semana de bagunça, de farra, sexta, sábado e no domingo, a hora que já não tinha mais amigo, que todo mundo estava na sua casa, batia ressaca, e aquele negócio, aquele vazio corroendo a sua alma. É isso que o mundo tem para nos oferecer. É vazio, é divórcio, é violência, é pobreza, é falência, é depressão, é estresse. Só que nós cremos num Jesus que nos tira desse mundo. Nós cremos num Cristo vivo. Hoje mesmo eu falava com um amigo meu indo trabalhar lá do Brasil, que a gente precisa viver, não o Jesus pregado numa cruz, não uma religião que se eu tenho barba, ou se você não usa um véu, ou se você não está com saia grande, você não vai para o céu, se você tem uma tatuagem, você é filho do capeta. Não é esse o Jesus que a gente serve. O Jesus que a gente serve é vivo, real. Ele está muito mais preocupado em salvar almas e não ficar implantando doutrina A, B ou C nas igrejas. Doutrina não salva ninguém. Porção de regra não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. Só existe uma maneira da gente ir para o céu, e é através da cruz do Calvário, ponto. O que passar disso é de procedência maligna, não tem discussão. Só existe uma maneira da gente ter a vida transformada, da gente parar um futuro que vai replicar o nosso passado. Com certeza aqui ninguém quer se divorciar. Se alguém quiser se divorciar, avisa que no final do culto a gente ora e expulsa o capiroto. Não é para se divorciar. Ninguém aqui quer ser pobre. Não vem, não. Ai, riqueza não é... Quem não quer um carro legal? Quem não quer uma casa boa? Pobreza não é legal. Ninguém quer ser pobre. Ninguém quer ter dívida. Gente batendo na porta da tua casa, cobrando boleto. Aqui nem tem boleto, né? Um invoice. É chique até ser pobre aqui. Então, ninguém quer isso. E muito menos Jesus. Por que eu estou falando sobre essa pesquisa, sobre replicar o passado? Samuel tinha todas as chances do mundo para ser um fracasso. Primeiro, que ele é filho de Ana. Ana era uma das mulheres, naquela época podia ter mais de uma esposa, e
ela não podia ter filho. E naquela época, não poder ter filho era igual uma maldição. A mulher que não podia ter... A mulher já não era muito ativa na sociedade. Então, o que ela adicionava ou fazia parte da sociedade através do filho. Era dando herdeiro. Então, você não poder ter filho quer dizer que você era inútil naquela época. E além de ela não poder ter filho, ter a madre fechada, ela tinha uma... Não sei nem como é que chama isso, porque a gente não tem... A outra esposa do marido, além de ter um monte de filho, vivia passando na cara dela os filhos. E em contrapartida, Penina, o nome dela. E em contrapartida, o marido que também não valorizava, não entendia as questões dela, porque uma das vezes que ela estava chorando, angustiada, o marido dela chegou e falou para ela: por que você está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu deveria ser suficiente para você. Ou seja, o cara não entendia nada de mulher. Ela não estava preocupada com o marido, ela estava preocupada em gerar uma criança. Porque a humilhação era grande. A palavra de Deus disse que ela estava no templo chorando de uma forma que as palavras não saíam da boca dela, ela gemia de dor. Quem aqui já sofreu uma dor assim, não física, mas uma dor na alma, que você não consegue nem orar, você senta no chão e aquele negócio vem, e aquela dor? Assim era a Ana. E Ana recebeu uma profecia, que ela teria um filho. E esse filho veio. E esse filho é Samuel, que a gente leu. E o que a Ana fez? Pegou esse filho, olha que lindo, pegou esse filho e levou para Eli, o sacerdote da época, para que ele fosse criado na casa do sacerdote. Maravilhoso, não é? Não, foi horrível. Eli tinha casa... Para você ter noção quem era Eli. Eli era o profeta. Olha como a nação de Israel estava. Eli era o profeta da nação. Então o profeta era mais poderoso do que um presidente, digamos assim, do que um imperador. Porque Deus só falava com a nação através do profeta. O profeta era o único que tinha poder de perdoar os pecados. Ou seja, fazer o sacrifício para que toda a nação pudesse ser perdoada. E Deus disse que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Ou seja, eles eram servos do demônio. Os filhos do profeta. A casa dele estava destruída. Tanto que, lembra no começo da leitura, que a gente começou a ler, e ali dizia que a presença de Deus naquela época era muito valiosa. Por quê? Porque ela era rara. Deus já não aparecia mais para Eli. Porque a família de Eli estava acabada. Eli não soube administrar o lar dele. Era uma família desestruturada. Os filhos usavam os instrumentos do lugar santíssimo, que era o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar para fazer o sacrifício. Eles usavam dos instrumentos para bebedeira, para pecar, para fazer coisa errada. E Ana pega o filho dela. Provavelmente ela não sabia, com certeza ela não sabia. Ela achou que ela estava fazendo algo maravilhoso. Então, às vezes, você sofreu no teu passado e a culpa não é de ninguém. Sabe, às vezes o teu passado vem carregado de dor, e às vezes a gente tenta achar um culpado. Se Samuel fosse procurar um culpado, quem era o culpado? A Ana? A mãe dele, que deu ele para o sacerdote? Não, as intenções eram melhores. A culpa era de Eli? Talvez, mas ia reclamar com quem? Ao invés de reclamar, ao invés de se tornar igual aos irmãos dele, porque eles se tornaram irmãos a partir do momento que foram criados juntos. Independente de que o que Eli fazia, independente do que os que estavam à volta, do ambiente que Samuel vivia, ele nunca deixou de servir a Deus de forma santa. Então ele tinha um ambiente propício para ele se tornar mais um filho de Belial, mais um servo infiel, mais um bagunceiro da casa de Eli. Mas muito pelo contrário, ele ainda era um menino quando Deus falou com ele a primeira vez. Sabe, às vezes a gente acha que Deus não vai falar com a gente porque nós não temos um cargo na igreja, porque a gente acabou de se converter e ainda não conhece muito da Bíblia,
porque a gente não fez um curso de teologia, porque não foi derramado o óleo da unção na nossa testa, então Deus não vai falar com você. Nada a ver, nada a ver. É só a gente estudar a palavra de Deus que a gente vai ver que Deus fala com quem está com o coração aberto, independente da quantidade de conhecimento que você tem. Deus não está preocupado se você sabe os livros da Bíblia de cor. É claro, é importante a gente estudar, óbvio, mas não é isso que determina o teu relacionamento com Ele. Precisa ser um relacionamento de entrega, de se entregar. Às vezes a gente quer conquistar Deus fazendo um curso de teologia. Você não conquista Deus desse jeito. Às vezes a gente quer conquistar Deus sendo não vou mais pecar. E aí fica tentando servir a Deus dessa forma e bota um jugo nas costas que é impossível de carregar, porque enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos pecar, infelizmente. Então você coloca um jugo, você vive uma hipocrisia para os outros e você vive frustrado, porque você não é capaz de não pecar. E assim, não é assim que você vai chegar mais próximo de Deus. Como é que você chega mais próximo de Deus? Ouvindo a voz dele. Sabe, quando Deus chegou para Samuel e chamou ele 3 vezes e ele não escutou, não é porque ele não escutou, ele escutou, mas ele ainda não tinha intimidade com Deus. Agora só fazendo uma pausa aqui rapidinho. Olha como Deus ele tem a forma dele de agir. Se fosse eu no lugar de Samuel, Deus nunca ia poder falar desse jeito comigo. Sabe por quê? Imagina, olha o cenário. Você está no teu quarto, à noite, dormindo. Você está numa casa que você sabe que seus irmãos não fazem umas coisas muito bacanas. Então, tem uns negocinhos morando neles lá, né? Uns negócios meio cinza e tal. O profeta, que era para estar cuidando da nação, está cego, gordo e não consegue enxergar nada. Então, acho que não era uma casa muito legal. E a Bíblia diz que a luz, a lamparina estava quase se apagando. Então, tipo assim, era de madrugada, estava ficando sem luz e a casa era estranha. Um ambiente estranho, de uma galera que fazia um monte de coisa errada. Você imagina se você está dormindo e aí alguém vem e fala, João. E aí na tua cabeça Eli está me chamando, vou lá. Aí você chega, ô Eli, tudo bom? Você me chamou? Eu? Não te chamei. Então faz o seguinte, Eli, vai para o lado que eu vou dormir com você. Porque eu nunca mais ia voltar para esse quarto. Deus sabe como Ele quer falar com você. Por que eu falo isso? Porque quando Deus fala com você, Ele não deixa sombra de dúvida. Eu sempre digo isso, né? O pessoal pergunta, como é que a gente sabe que foi Deus que falou? Como é que você ouve a voz de Deus? Como faz para ouvir a voz de Deus? Gente, Deus é criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é infinito em tudo que você imaginar. Você acha mesmo que se Ele quiser falar com você, e Ele quiser que você escute Ele não consegue? A diferença às vezes a gente pede para Deus falar com a gente. Deus responde a tua oração, o teu pedido, a tua súplica, a sua conversa com Ele, e você não gosta do que Ele fala, e aí então você coloca em xeque para a sua consciência ficar limpa. Aí eu não sei se foi Deus que falou. Você sabe. Nós sabemos que é quando Deus fala. A galera que talvez não saiba, eu acho que todo mundo sabe, mas há um tempo atrás, um mês mais ou menos atrás, uma segunda-feira, Deus falou para mim ir para a Ucrânia, no meio da guerra. Sinceramente, que ser humano com um cérebro, com tico e com teco só ainda na cabeça, ia acordar numa segunda-feira e falar, eu estou indo para a Ucrânia no meio da guerra? Ninguém. Mas Deus falou. E quando Ele fala, Ele se faz ouvir. Agora, eu vivo pregando aqui, falando, nós precisamos ser ativos, gente, vamos viver o Evangelho. Agora, você imagina se Deus pega e fala para mim, Filipão, tá pagando de pastor, pregando, legal, vai para a Ucrânia. E eu falar, acho que não foi Deus que falou. Quem que foi então? Meu subconsciente mandando eu ir para a guerra? Não, é Deus. Então, eu sempre... Depois desses episódios que a gente viveu lá, eu sempre falo, toma cuidado
com a tua oração. Toma cuidado com o que você fala num culto, na tua casa, orando. Porque se você ficar pedindo para Deus te usar, e Ele pede para você fazer alguma coisa e você não faz, amigão, o bicho vai pegar. Porque ou a gente escuta a voz de Deus, ou a gente... Ontem a gente está falando sobre isso na reunião da liderança aqui da igreja. Ou a gente começa a fazer diferente. Ou nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Sabe? Então, a voz de Deus, quando Ele quer falar, no teu íntimo, você sabe que Ele falou e você sabe que é Ele. Agora, qual atitude que nós vamos ter? Nós vamos ficar fazendo birra, se jogando no chão igual criança? Ou nós vamos ouvir, colocar o rabinho no meio das pernas e falar, tá bom, Deus. Lembra de Jonas? Quando Deus mandou ele pregar em Nínive? A pregação que Deus deu para Jonas foi que ele iria destruir. Vai pregar em Nínive, porque eu vou destruir aquela cidade. Vai lá profetizar. E você sabe por que Jonas não queria ir? Porque ele falou, Deus, eu não vou, porque eu prego, eu falo que vou destruir, depois o Senhor tem misericórdia e não destrói, e eu fico com cara de trouxa. E ele não foi. Ele pegou o barco e foi para outro lugar. O que aconteceu? O Moby Dick comeu ele. Então, toma cuidado com o que você está fazendo com o que Deus pede, porque aqui na Nova Zelândia tem tubarão branco, não sei se vocês sabem, viu? Então Deus pode querer usar um desses aí para engolir nós. A gente precisa ouvir a voz de Deus e discernir quando é Ele que está falando com a gente. Por 3 vezes Deus chega no quarto. Aquela época, só para a gente contextualizar, Jesus ainda não tinha vindo à Terra. É o pré-Jesus. Então, a única forma do ser humano ter algum acesso a Deus era através do sumo sacerdote, que entrava num lugar, ele passava por era como se fosse um templo, aí tinha o lugar santo e depois tinha o lugar santíssimo. Ele entrava ali com uma corda amarrada na cintura, cheio de sino na roupa para fazer barulho, porque se ele entrasse ali em pecado, ele morria, e aí os sacerdotes que ouviam o sino parar, eles não ouviam mais o sino, puxavam o corpo do sumo sacerdote da presença de Deus, que era no lugar do Santo dos Santos. Então, Deus se manifestava dessa forma, pontualmente, num lugar específico, para uma pessoa escolhida. Então, o que está acontecendo aqui é fora do comum, total, é loucura. Como é que Deus se manifestou para um menino que nem sacerdote, era aprendiz de alguma coisa, se manifestou, e ele se manifestou aonde? No Santo dos Santos? No Santíssimo? No tabernáculo, na igreja? Não, ele foi para o quarto do menino. Olha isso. Olha como Deus trabalha de forma misteriosa. Numa época que ele se manifestava só em um ritual todo preparado e poderoso, e nisso e aquilo, ele resolve se manifestar para um menino. Por quê? Porque quando os grandes pastores, os líderes religiosos, os bambambam da teologia não estão mais ouvindo a presença dele, ele se revela para os meninos, para quem começou agora a caminhada, porque a obra dele vai ser feita. Ele não depende de A, B ou C, ele escolhe quem ele vai usar. Então, se os grandes líderes religiosos se perderam no meio do caminho, se as pessoas que eram para estar sendo usadas para conduzir o povo para o arrependimento, para o perdão e para a salvação, não estão fazendo o papel dele, Deus escolhe os meninos. E quem sabe essa igreja hoje não está cheia de menino. Eu sou um. E Deus nos usa. E o problema é que as pessoas ficam incomodadas. Os sacerdotes ficam incomodados quando Deus escolhe um menino, ao invés de escolher um grande sacerdote. Quando Deus escolhe um cara que faz 5, 6 anos que se converteu para se tornar um sacerdote. Isso confunde a cabeça dos sábios, confunde a cabeça dos pastores, teólogos, bispos, apóstolos, sei lá eu mais o quê. Deus não deixa a obra dele parar, porque a gente se perde. Deus não deixa a palavra dele em vão. A palavra de Deus diz que ele vela para cumprir a palavra dele, que tudo ia passar, mas a palavra dele nunca passaria.
Então aqui é Deus cumprindo a palavra dele. Não está rolando do jeito que era para ser? Não está funcionando da forma que era para ser? Deus dá um jeitinho de te encontrar. Se frustrou com a igreja, ai, mas pastor, aquela igreja, eu não quero mais saber de crente e tal. Beleza. Se frustrou na tua família, se frustrou no teu trabalho, com o teu casamento e tal, se afastou, sabe onde Deus vai te encontrar? Lá no teu quarto. E olha que interessante, Deus vai para o quarto de Samuel, certo? Chegou no quarto de Samuel. Samuel sai 3 vezes do quarto. Deus estava onde? Onde que Deus estava? Ele deixou algum momento o quarto e foi atrás de Samuel dizer: Samuel, sou eu aqui no quarto. Não. Ele não deixou o quarto. Porque isso representa que Deus sempre esteve no lugar que ele deveria estar. Quem se afasta dele somos nós. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Nós precisamos discernir quando é Deus falando com a gente. Você sabe o que Deus tem falado com você? Para e pensa. Será que você nunca ouviu Deus falando? Será que você nunca sentiu a presença dEle? Será que você nunca sentiu Ele te dizendo para com essa amizade? Para de falar mal dos outros. Volta para o quarto. Sou eu te chamando no quarto. Para de beber demasiadamente. Para de assistir filme pornográfico. Para de roubar. Para de enrolar. Para de enganar seu patrão. Volta para o quarto. Você está se afastando do quarto. Eu estou no quarto. Já te chamei 3 vezes. Para onde você está indo? Eu estou no quarto. Volta para o quarto. A presença está onde? Está no quarto. A gente tem que voltar para onde? Para próximo de Deus. Não existe lugar mais seguro do que a presença de Deus. Ainda que a gente perca a nossa vida nessa terra, aonde você quer estar no dia da crise. O dia ruim chega para todo mundo, gente. Se não é uma finança, é uma doença, é a perca do ente querido, o dia ruim vai chegar para todo mundo. Não tem, é natural. Você quer estar onde? O dia que o dia mal vier. Se aventurando por aí, longe do quarto? Ou você quer estar lá no quarto? Onde além de Deus Pai, hoje tem Jesus. E além de Jesus, tem o Espírito Santo, que é o Consolador. Eu não sei você, mas eu quero viver cada vez mais perto dessa presença. Eu não sei você, mas eu tenho todo dia vontade de jogar tudo para o alto e viver para Deus. Não tem um dia que eu não chego naquela loja e eu falo: ai, vamos lá, Deus. Não é isso que eu quero fazer da minha vida, mas estou aqui. Vou continuar trabalhando, vou fazer o meu melhor. Mas o meu coração queima para estar na presença de Deus o tempo todo. Ah, mas Felipe, você vai virar um cara que fica... Não. Experimenta viver na presença de Deus durante 10, 15 dias, 20 dias de forma intensa. Você só vai querer fazer isso da sua vida. É muito louco. É uma chama que acende no teu coração e que quanto mais você vive, mais você quer viver. E Deus vai fazendo as coisas e vai acontecendo, e amizades. Olha o que aconteceu no retiro das mulheres aqui. Eu não estou falando de missão, não. Eu estou falando que a gente está vivendo aqui numa igreja com 10, 15, 20 pessoas, sei lá. Existem igrejas por aí com 1.500 membros, que os retiros, não acontece o que aconteceu. São coisas mornas, sem graça. É Deus chamando para o quarto. Samuel, Samuel. Até quando a gente vai ficar olhando para o passado para conferir se é realmente Deus? Felipe, o que você quer dizer com isso? Eu vou explicar. Quem era o único apto para ouvir a voz de Deus naquela casa? Eli, o sacerdote. Quem era o mais improvável no mundo a ouvir a voz de Deus daquela forma? Samuel. Por quê? Ele era um menino. Com certeza existiam outros nessa escola de sacerdotes. Talvez ele era o mais novo.
Deus só se manifestava no Santo dos Santos. A probabilidade de ele se manifestar no quarto do menino era ínfima. Para a nossa cabeça, para a cabeça da época, talvez impossível, mas mesmo assim ele fez. Eu vou explicar mais claramente. Todas as vezes que Deus vem querendo te trazer algo novo, a tendência é que você vá checar no teu passado. Exemplo, você vai ter um casamento abençoado, sua família vai prosperar, você vai ter filhos, isso, aquilo. Você para e fala, eu recebo Deus, mas deixa eu só olhar aqui, peraí. Você olha para trás, mas meus pais divorciaram. Mas minha família tem os genes que todo mundo morreu de câncer. Mas a galera faliu. Mas tem uma maldição hereditária. Oi? Do que vocês estão falando? É Deus no quarto chamando. E a gente vai checar a voz dos outros, a voz do passado, ao invés de ouvir a voz de Deus que fala hoje, que te chama hoje, que tem promessas para a sua vida hoje. Enquanto a gente for checar no passado, se o que Deus tem para o futuro é possível, o futuro não chega nunca. Enquanto a gente andar acorrentado em estruturas, em mágoas, em feridas do passado, o futuro não chega nunca. E além do futuro não chegar, a gente não vive o presente e vive preso no passado. Igual um zumbi em cima dessa terra. Chega. Deus chamou 3 vezes, Ele vai chamar a 4ª. E está na hora da gente dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Aí você pode pensar, uau, que maravilhoso! Agora Deus vai falar com Samuel e vai dar uma palavra linda. Israel vai chorar e se converter. E vai ser uma festa e o menino vai se... Você sabe que palavra que Deus deu para Samuel? Vai e profetiza contra Eli. Diz para ele que ele vai morrer, ele e a família toda dele, porque eles são indignos. What? Irmão. Quando você for falar para Deus, fala que teu servo ouve, Ele vai falar. Então, vamos parar de cristianismozinho, de aguinha com açúcar, de... Mano, Deus mandou, faz. Se isso custar amizades, dane-se. Se isso custar relacionamentos, dane-se. O que importa é teu relacionamento com teu Deus. A gente tem que parar de ser politicamente correto. O que é o politicamente correto? A gente se adapta, a gente muda valores para não causar intriga onde você está, para manter o ambiente em paz. Quem disse que o Evangelho veio para trazer paz? Nada disso. Veio para trazer divisão, para separação, para conversão. Enquanto a igreja tentar se adaptar ao mundo, a gente não impacta o mundo. Gente, é só vocês saírem daqui um pouquinho com o objetivo de evangelizar. Vocês vão ver como o mundo está sedento por Deus. Sedento por Deus. Basta a gente fazer a nossa parte. Basta a gente deixar essa chama queimar. Basta a gente abrir o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para o Espírito Santo de Deus entrar e transformar. Ele entra e transforma. Você sabe o que aconteceu ali no quarto? Seguindo a leitura, depois vocês leem. Diz que Deus veio no quarto e ali habitou. Mas isso é muito louco. Deus habitou no quarto de um menino que não estava preparado, que ainda não estava formado na teologia, que não orava em línguas talvez ainda, que nunca tinha curado ninguém, mas Deus veio ali, chamou e habitou no quarto dele. E aí? Onde a gente quer habitar? Onde Deus está habitando? Onde a gente quer passar os nossos dias? Essa semana eu estava ouvindo uma pregação. E hoje a gente fala muito de propósito. Tem umas coisas na igreja, no meio evangélico, eu não sei o que acontece. Começa, fala isso, aí todo mundo só prega de propósito.
Quem disse que a gente tem que ficar correndo atrás do nosso propósito? Você sabia que quando você corre atrás do propósito, ele sai correndo de você? Eu achei muito louca essa pregação. Porque quando a gente fica correndo atrás do propósito, quer dizer que a gente está esperando a gente chegar num certo ponto para então a gente viver plenamente. Porque agora sim, encontrei o meu propósito. Isso é utopia e não existe. O propósito é hoje. É você ser feliz com o que você tem hoje. É você ser grato pelo carro que você anda hoje. Você aproveitar ao máximo hoje. Se o dinheiro é para comer uma pizza do Domino's, coma feliz. Aproveite cada pedaço. Eu tenho certeza, eu e a Maiara, a gente nunca vai esquecer desse episódio. A gente faz uns 3 anos e meio, a gente trabalhava em fazenda aqui. E não era uma fazenda legal e maravilhosa e top, igual a do Edson e da Amanda. Nossa fazenda era osso e ruim, e o patrão doido. Enfim, a gente estava vivendo um inferno, a casa devia ser de 1912. E chegou um dia que eu falei, não vou, arruma as coisas, vamos embora. Não dei carta, não falei nada. Cheguei para o patrão e falei, valeu, irmão, amanhã não veio mais. Não veio mais, fui embora. Aí alugamos uma casa, nem lembro como. A casa era do tamanho desse teclado, era muito pequena. O Carlos já foi lá. Lembra da casa, Carlos? Tipo assim, se vinha visita, mais do que um casal, ficava revezava lá fora e trocava a visita, porque não dava. E a gente não tinha um móvel, nada, não tinha um móvel. E aí juntou com outro casal de lascado também, que é o Danilo e a Neu, que estavam num processo também, e eles foram lá para casa, eles eram de Timaru, queriam vir para Christchurch. E na época, a gente estava sobrevivendo, fazendo, se liga as coisas erradas, hein? Fazendo Uber, com uma conta que nem era nossa, a gente pegou a conta de alguém emprestada, porque não deu tempo para a gente tirar a nossa conta do Uber Eats. Então a gente fazia entrega, eu e a Maiara, num carro velho, lembra, amor? Velho, até 4 horas da manhã, a Maiara parecia um defunto atrás, coberta com touca no meio do inverno. A polícia parava, lembra? Queria saber o que eu estava fazendo com uma mulher empacotada. E a gente estava muito pobre. Tipo assim, não era pobre, a gente estava muito pobre. Pra você ter noção, o nível da pobreza. O Danilo e a Neu foram lá para casa com as meninas e a gente falou, mano, nós não temos nada para oferecer. Quer colar, vem. Não, beleza. Aí foram, eles estavam querendo mudar para cá. E aí chegou sábado à noite, vamos jantar, vamos. Não tinha, a gente não tinha dinheiro. A gente contou as moedas, ia dar para comprar uma pizza da Domino's, mas era muita gente. Aí o Danilo pegou um cartão dele, no Brasil, cartão de crédito do Brasil, para comprar um KFC. E eu lembro que a gente comprou um balde com coxa, com asinha e tal, e sobrou uma que estava todo mundo com vergonha de pegar, porque eu queria muito comer. Eu acho que eles também, só que... deixa para as crianças. Eu torcendo para as crianças não querer. Falei, criança, filha da mãe, se pegar, eu vou dar um tapa. E pegaram a última coxa. Beleza. Por que eu conto isso? Foram uma das lembranças mais alegres que a gente tem. Você acha que é quando a gente... fomos viajar para Harold? Eu nem lembro dessas coisas. É essas lembranças que a gente tem. Por quê? Porque você vive intensamente o dia de hoje. Para de querer esperar ter dinheiro, ter um casamento perfeito, um marido perfeito, a esposa perfeita, o momento perfeito para você ter o teu filho. Deus falando com nós, amor. E vive hoje. O momento perfeito é hoje. O amanhã pertence a Deus, é hoje. Nós temos que viver o hoje. O propósito é viver e ser feliz hoje. Entendeu? É ouvir a voz de Deus hoje, é voltar para o quarto hoje. Amém? Coloque-se em pé aí no teu lugar.